na nossa página falar. Sério. Às vezes eu fico me perguntando se eles realmente acreditam no que dizem ou se só repetem o que ouviram no púlpito sem nunca parar para pensar. O comentário dele foi mais ou menos assim: não é medo, é cuidado para não ser contaminado pelas heresias da Igreja Católica. Os apóstolos só ensinaram o que Jesus disse. Jesus nunca ensinou fé católica. Então, qualquer coisa que não seja o que ele disse não é verdadeira fé. Depois da morte dos apóstolos, os líderes católicos criaram heresias que existem até hoje. Só Jesus é mediador. Maria não tem esse poder. Ensinar que Maria é mediadora é heresia. Que Deus nos livre dessa igreja idólatra e cheia de heresias. Bonito, né? Parece até discurso pronto, copiado e colado de algum sermão anticatólico. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já reparou como eles chamam de heresia tudo aquilo que não entendem? É quase um reflexo. Se não cabe na caixinha de interpretações particulares deles, pronto. É heresia. Mas a pergunta que eu faço é simples. Como é que alguém que nasceu numa igreja de 500 anos atrás vem acusar de heresia justamente a igreja que já tem 2000 anos de história e foi quem definiu, preservou e defendeu a própria Bíblia que eles usam? Porque se não fosse a Igreja Católica, sabe o que você teria na mão hoje? Um monte de manuscritos perdidos, fragmentados, sem ordem e provavelmente cada um pregaria um evangelho diferente. Foi a Igreja que canonizou o Novo Testamento, que preservou os escritos apostólicos, que lutou contra heresias de verdade como o gnosticismo, o arianismo, o pelagianismo e tantas outras que ameaçavam destruir a fé cristã nos primeiros séculos. Sem a Igreja Católica, não existiria nem Bíblia para esse protestante citar, tá no comentário. Ele estaria falando baseado em quê? Na própria imaginação? E aí vem dizer que Jesus nunca ensinou fé católica. Meu amigo, é óbvio que Jesus não ensinou fé evangélica também, porque nem esse nome existia. O que ele fez foi fundar uma igreja, dar autoridade a Pedro e aos apóstolos e prometer que estaria com ela até o fim dos tempos. Foi essa igreja que carregou a fé, sofreu perseguições, foi para as arenas, enfrentou impérios, mas não caiu. E você acha mesmo que Deus ia deixar a sua igreja cair em heresia por 2000 anos, só para esperar Martim Lutero aparecer em 1500 e corrigir tudo? Faz-me rir. Agora, segura essa. Eles falam de mediador como se fosse uma novidade. É claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso todo católico crê e professa. Mas intercessão não é mediação. Interceder uns pelos outros é mandamento bíblico. Paulo pedia orações o tempo todo. Ou você acha que quando eu peço oração para minha comunidade, para o meu grupo, para os meus irmãos, eu estou roubando o lugar de Jesus? Claro que não. Então, por que eu peço intercessão a Maria, que é mãe de Jesus e está viva no céu? Isso seria heresia? Isso é ignorância mascarada de zelo. E sabe o que é engraçado? Eles falam de idolatria. Mas quem é que vende água ungida? Quem cobra R$80 para batizar? Quem faz show de fé e passa o chapéu no final? Idolatria não é beijar uma imagem de Maria, não. Idolatria é transformar o dízimo em negócio. É trocar a cruz pela maquininha de cartão. É pregar prosperidade em vez de salvação. Isso sim é heresia moderna. Aliás, aproveita e comenta aqui embaixo. Tudo que eu não entendo não é heresia. Quero ver esse comentário se espalhar para mostrar que católico não se envergonha da sua fé. E se você está assistindo até agora, aproveita e se inscreve no canal Rezando com Camila. Porque aqui a gente não foge de debate, a gente reza, estuda e responde com clareza. Mas voltando ao assunto. Quando esse protestante escreve que a Igreja Católica criou heresias depois dos apóstolos, porque quem foi que disse quais livros entrariam na Bíblia e quais ficariam de fora? Quem foi que escreveu os credos, que até hoje a maioria das denominações recita, mesmo sem saber que foram católicos que formularam? Quem foi que preservou os manuscritos originais que, sem eles, você não teria nem como saber o que é Evangelho de Mateus e o que é invenção gnóstica? Foi a Igreja Católica.
Então me explica, como é que a mesma igreja que definiu a fé cristã seria a grande heresia? Isso não faz o menor sentido. E aqui entra um detalhe que eles não gostam de ouvir. Jesus nunca prometeu uma Bíblia. Ele prometeu uma igreja. Ele disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi contra um livro que as portas do inferno não prevaleceriam. Foi contra a igreja. E é justamente essa igreja que há 2000 anos está de pé, enquanto tantas denominações nascem e morrem a cada geração. Quantas igrejas evangélicas você já viu abrir na sua cidade só nos últimos 5 anos? Agora conta quantas fecharam. É cada uma inventando uma doutrina diferente. Uns dizem que não pode usar saia curta, outros que não pode usar brinco, outros que não pode ouvir música, outros que pode tudo. Quem tá com a verdade? Todos eles? Ou nenhum? É por isso que cada esquina tem uma igreja da revelação, igreja da unção, igreja do fogo puro, cada uma dizendo que é a verdadeira. E quem é o confuso mesmo? O católico que tem 2000 anos de tradição ou o protestante que não sabe nem em qual denominação vai estar no mês que vem? Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando eles falam que Maria não pode interceder porque só Jesus é mediador, eles estão colocando palavras que a própria Bíblia não coloca. A Bíblia manda pedir oração uns pelos outros. Manda que os santos intercedam. Diz em Apocalipse que as orações dos santos sobem diante de Deus como incenso. Então, se os santos no céu intercedem, qual é a dificuldade de entender que Maria, a mãe do Salvador, também intercede? O problema não é a Bíblia, é a teimosia de quem não quer enxergar. E aí, no fim, sobra aquele discurso cansado. Que Deus nos livre dessa igreja idólatra e cheia de heresias. Meu amigo, se essa igreja fosse tão herética assim, como você acha que ela sobreviveu 2000 anos, enfrentando perseguições, ditadores, hereges e continua firme até hoje, com mais de 1 bilhão de fiéis no mundo inteiro? Você acha mesmo que Deus deixaria a sua igreja errar por 2000 anos e só agora, na esquina da sua rua, a igreja da revelação da última hora finalmente descobriu a verdade? Isso é arrogância espiritual. Então eu termino dizendo: heresia não é venerar Maria. Heresia não é rezar com os santos. Heresia é transformar fé em comércio. Heresia é rasgar a unidade e fundar uma nova denominação a cada discussão. Heresia é cuspir no prato em que comeu, desprezando a própria igreja que preservou a palavra que você lê. Vai estudar, tu não sabe nem o que tá falando. Rezando com Camila.